Terceiro vídeo da série do Minuto Tributário sobre prescrição e decadência em matéria tributária. Hoje, a decadência no lançamento por homologação. Olá! Muito obrigado por se conectar com mais uma edição do Minuto Tributário, a sua dica de direito tributário e legislação. E hoje eu vou tratar com você a respeito da decadência no lançamento por homologação. E para falar desse assunto, é necessário que antes nós recordemos o lançamento por homologação, que é aquela modalidade de lançamento em que o contribuinte tem o seu grau máximo de participação, dado ao fato que ele antecipa o pagamento do tributo, ou seja, o contribuinte apura o seu próprio tributo, antecipa o pagamento que fica sujeito à homologação do fisco. Algumas vezes, junto com o pagamento, o contribuinte deve apresentar uma declaração, tal como ocorre no imposto de renda, no ICMS, no IPI e em outros tributos. Então, apenas para recordar, confere comigo na telinha como que funciona o lançamento por homologação, previsto no artigo 150 do Código Tributário Nacional. No lançamento por homologação, a legislação atribui ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento do tributo. Nessa antecipação do pagamento do tributo, muitas vezes, conjuntamente, exige-se também uma declaração a respeito das operações, a respeito dos atos jurídicos, negócios jurídicos e fatos que constituem o fato gerador dos tributos apurados e cujo pagamento está sendo antecipado. Esse pagamento antecipado e essa atividade do lançamento por homologação realizada pelo contribuinte fica sujeita à homologação do fisco. Então, a autoridade administrativa tributária vai apreciar o pagamento antecipado e terá, para completar o lançamento, a sua participação, que aqui é mínima, que será apenas de homologação. Homologar ou não o pagamento antecipado. No caso de homologação expressa, na maioria das vezes o fisco não faz essa homologação expressa. No outro vídeo, poderemos até falar a respeito desse assunto, porque que o fisco não faz a homologação expressa. Normalmente, a homologação ela é tácita, ou seja, automática após 5 anos. Homologação tácita. Então, é a outra possibilidade. A homologação é expressa ou tácita. Muito bem. O artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional prevê o prazo para homologação. O prazo para homologação é de 5 anos. Esse é o prazo para homologação. É de 5 anos. E esse prazo é contado da ocorrência do fato gerador. Então, nós dissemos que o fisco pode homologar expressamente o lançamento. Se não o fizer, a homologação será tácita, automática, após 5 anos da ocorrência do fato gerador, contados do fato gerador. Para você entender direitinho, eu fiz uma linha do tempo, uma timeline. Ocorrido o fato gerador, começa a contar o prazo de 5 anos para a homologação do lançamento, para a homologação da atividade do contribuinte, que compreende, sobretudo, a antecipação do pagamento do tributo. O próprio parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional prevê que, após 5 anos, expirado esse prazo, então, expirado o prazo de 5 anos, sem que a Fazenda tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento. Então, após 5 anos, sem Fazenda Pública ter se pronunciado, considera-se homologado o lançamento. Essa previsão do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional é justamente o prazo decadencial do lançamento por homologação. Ou seja,
Se após 5 anos não ocorrer a homologação será tácita. E essa homologação tácita confunde-se com a decadência. Após 5 anos, o fisco não poderá mais promover lançamento de ofício, não poderá mais questionar o pagamento antecipado. Após 5 anos contados do fato gerador. Essa é a decadência do lançamento por homologação. É a expiração do prazo para o fisco homologar o pagamento antecipado à atividade do contribuinte. Acontece que existe uma exceção disposta, estabelecida no próprio parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Que exceção é essa? Salvo se comprovada a ocorrência de dolo, faltou um negrito aqui no dolo, fraude ou simulação. Uma vez comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, eu não terei a homologação do lançamento após 5 anos contados do fato gerador. Então, esse não será o prazo decadencial, não será um prazo de 5 anos contados do fato gerador. E aí vem a pergunta que não quer calar. Ora, nesse caso, então, não existe decadência? Porque há uma exceção dizendo que no caso de dolo, fraude ou simulação, se houver uma dessas ocorrências, não tem homologação automática, então não tem decadência? Aí seria falta de segurança jurídica. É claro que há um prazo decadencial. Então, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são tranquilas no sentido de que, no caso de dolo, fraude ou simulação, há sim prazo decadencial, há sim decadência após 5 anos. O que muda é a regra em que vai se fundamentar essa decadência. No caso de dolo, fraude ou simulação, nós deixamos de lado o 150, parágrafo 4º, pois no próprio 150, parágrafo 4º, está determinado que ele não será aplicado nessas hipóteses, e vamos para a regra geral do lançamento de ofício. Qual que é a regra geral do lançamento de ofício? O artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. O prazo decadencial é de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, no caso de dolo, fraude ou simulação, essa ressalva, eu não vou aplicar o 150, parágrafo 4º. Eu não aplico esse dispositivo. Eu aplico o Código Tributário Nacional, mas no seu artigo 173, inciso 1. De modo que a decadência contará de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. A partir daqui conta a decadência e, desse modo, os 5 anos vão ficar postergados, porque aqui na linha do tempo eram 5 anos contados do fato gerador. Só que eu não conto mais do fato gerador. Por quê? Porque tem dolo, fraude, simulação. Nesse caso, eu conto de 1º de janeiro do exercício seguinte, 5 anos vão ficar um pouquinho mais para frente na linha do tempo, porque eu postergo o momento de contar a decadência, nesse caso, que é a mesma regra da decadência no lançamento de ofício. A regra do artigo 173, inciso 1 do CTN, que é a regra geral da decadência no direito tributário. Muito bem, esse foi o Minuto Tributário de hoje. Se você ficou com dúvida, deixa aí nos seus comentários a sua dúvida, que eu não hesitarei em responder e esclarecê-lo. E também, se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E vamos juntos, até o próximo Minuto Tributário. Tchau, tchau!